Após o Senhor, igreja. Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Pai. Vamos pregar no texto, capítulo 4, versículo 14. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade Jesus, aleluia. que Deus tem nos concedido de voltar a essa casa de adoração para ministrar a bendita palavra de Deus. É uma honra, um privilégio estar aqui com os irmãos, conhecendo também mais alguns irmãos que servem ao nosso Deus e que juntos vamos morar no céu. Amém? Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 14. O verso 14 é o tema deste culto com a mocidade. Aleluia. E nós vamos ler do versículo 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O versículo 14, que é o tema: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E você diz amém? Amém. Se assente glorificando a Deus. Queridos irmãos, amados irmãos, senhoras e senhores, ouvintes da palavra do Altíssimo, glorioso, santo, poderoso, magnífico, glorificado Deus de Israel, estamos aqui nessa noite diante de uma passagem que é muito conhecida por todos nós. No capítulo de número 4 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Timóteo, ele começa trazendo um ensinamento muito importante para Timóteo e para a igreja que estava sobre a responsabilidade de Timóteo. Podemos ver que no capítulo 4, a partir do versículo de número 6, Paulo ele traz um ensinamento para Timóteo, dizendo como ser um bom ministro de Cristo. Ou seja, ele estava ensinando a Timóteo como é que o que ele precisava fazer para ser um bom ministro, alguém que fosse verdadeiramente o porta-voz de Deus aqui na terra. Podemos ver que nesse versículo 6 a seguir, ele diz para Timóteo que Jesus Cristo, ele trouxe palavras simples, ele trouxe palavras que através de parábolas, ele trouxe muitos ensinamentos para o povo de Deus naquela época, para os irmãos daquela época, para as pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. E vemos então que Paulo ele traz este ensinamento a Timóteo. E no versículo 11 ele diz assim: eu mando você fazer essas coisas e ensinar essas coisas. Ele diz para Timóteo: ensina isto
que eu estou passando para você. Passe para a igreja, ensine os jovens, ensine a mocidade, ensina as irmãs, ensina esta igreja que eu estou passando para você este ensinamento. Ensina a palavra, ensina a doutrina, ensina aquilo que eu tenho trazido ao teu coração através dessa carta. Podemos ver então que Paulo ensina a Timóteo. E você sabe que Timóteo, ele era pastor, mas ele era jovem e era solteiro ainda na época. Então Paulo, ele conhecia e sabia da capacidade que Timóteo tinha. Ele conhecia o ministério que Timóteo tinha. Porque Timóteo, ele era um jovem, mas não era qualquer jovem. Era alguém que era exemplo. Era alguém que tinha um conhecimento na palavra. Até porque ser jovem, ser solteiro e ainda dirigir igreja não é para qualquer um. Não é qualquer um que recebe essa responsabilidade de ter sobre as suas costas o ministério. Quem aqui é pastor, quem aqui é missionário, pastora, sabe do que eu estou falando. É uma responsabilidade, é um peso. E Timóteo tinha essa chamada. Timóteo tinha essa responsabilidade. E por que não dizer que Timóteo, além de ser chamado, além de ter essa responsabilidade, ele também era escolhido do nosso Deus. E nessa noite aqui, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu quero falar um pouquinho acerca de chamada. Eu quero falar um pouquinho aqui acerca de ministério. Eu quero falar aqui um pouquinho acerca da responsabilidade que eu e você tem de servir a Deus e de estar na presença de Deus. Você que diz em seu coração, mas eu não prego, eu não louvo, eu não tenho chamado. Você se engana. Você tem uma chamada de Deus. Mas irmão Júlio, eu só fico sentado. Mas você tem uma chamada de Deus. Você tem um ministério da parte de Deus. Basta você saber o que tipo de chamada você tem, que tipo de ministério você tem, para que Deus te chamou, para que Ele te escolheu, para que Ele te levantou. E Timóteo, ele tinha esta chamada pastoral. Timóteo era um pastor, só que ele tinha também uma qualificação de evangelista. Ele ganhava muitas almas, ele pregava a palavra de Deus. E falando de chamada no Antigo Testamento, nós vamos encontrar aqui 4 tipos de chamada no Antigo Testamento. Quando você começa no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, você vê a primeira chamada de Deus na vida do ser humano, a chamada para ser profeta. É um dos ministérios que quase ninguém quer. É um dos ministérios que quase ninguém busca. É um dos ministérios que quase ninguém quer ter sobre suas costas. É uma cruz que quase ninguém quer carregar. Hoje em dia tem muitos que se dizem profetas, mas profetas verdadeiros são poucos os que existem. Porque profeta de Deus no Antigo Testamento não era qualquer um. Profeta de Deus no Antigo Testamento era alguém que tinha uma responsabilidade. Você que quer conhecer um pouquinho, me acompanha. Vamos lá para Jeremias capítulo 1, versículo 1. Você vai ver ali quando Deus chamou Jeremias. Deus chamou Jeremias e a primeira coisa que Jeremias fez foi correr. A primeira coisa que Jeremias fez foi sair correndo. Tem muita gente que hoje fala: eu quero ser profeta, eu quero profetizar, mas não tem a consciência, não tem o conhecimento do tamanho da responsabilidade que é, do tamanho do peso que é. Quando Deus chamou Jeremias, meu pastor, era assim. Jeremias, a primeira coisa que ele fez foi correr. Ele disse: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu ainda sou criança. Senhor, eu não consigo pregar. Senhor, eu não consigo profetizar. Esse povo não vai me ouvir. Esse povo não vai me escutar. A primeira coisa que Jeremias fez foi correr. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, que quando Deus chama, está chamado. Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus separa, está separado. Quando Deus consagra,
está consagrado. Quando Deus levanta, está levantado. Quando Deus usa, está usado. Quando Deus separa, está separado. Você que tem chamada que Deus levante a mão. Levante-se. Tua mão. E adore ao Cordeiro Santo da verdade. Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus separa, está separado. Jeremias quis correr, mas quem é chamado por Deus, ele pode correr, mas não vai conseguir se esconder. Ele pode tentar correr, ele pode entrar dentro do ventre do peixe. Deus lá da profundeza do peixe faz o peixe vomitar joias na praia. Mas se é chamado, vai cumprir a chamada que Deus chamou você. Pode correr um pouquinho, pode tentar se esconder. Tem muita gente que é assim. Se Deus chamou você para fazer alguma coisa, tem gente que começa a colocar obstáculo. Não, eu não sei cantar. Não, eu não sei pregar. Não, eu não sei fazer. Quem é que disse que Deus quer que você saiba alguma coisa? Quem é que te disse que Deus quer que você saiba alguma coisa? Se Ele chamasse capacitado, Ele pegaria os doutores. Mas não, Ele pega quem não é. Ele pega quem não tem. Ele pega quem não faz. Ele pega quem está embaixo. Aquele que não sabe nada. Ele pega para usar, para que a glória seja dele e não do vaso. Deus pega quem não é. Deus escolhe quem não é. Aí tem uma meia dúzia que se levanta e diz assim: por que tem que ser ela pastora? Por que ela tem que estar com o ministério na mão? Por que ela tem que pregar? Por que ela tem que louvar? Irmão, se Deus chamou, está chamado. Se Deus separou, está separado. Se Deus consagrou, está consagrado. Levante a mão você que é chamado. Levante a mão você que é chamado. Levante a mão você que é chamado. Só você que tem chamada. Só você que tem chamada. Glorifica Deus. Quando Deus escolhe, está escolhido. E profeta de Deus, ele passa por estreito. Profeta de Deus, ele passa por dificuldade. Profeta de Deus passa por uns processos que só Deus para explicar. Eu quero olhar para a vida de Elias agora. Eu te convido a entrar comigo no primeiro livro dos Reis, aonde você vai encontrar a partir do capítulo 12 a seguir um reino dividido. Israel estava dividido em duas nações. Israel estava dividido em dois reinos, reino norte e reino sul. Você observa que naquele período levantou-se um rei para governar Israel, reino norte, e ele se chamava Acabe. Acabe, ele já começou bem, mas o erro dele foi casar com uma endemoniada, foi casar com uma pombagira, foi casar com alguém que não era da vontade de Deus, chamada Jezabel. Para quem não sabe, Jezabel, ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. A palavra Etibaal significa consagrado a Baal, ou seja, o pai de Jezabel era um homem idólatra, servidor do Deus chamado Baal. E a Bíblia diz que Jezabel, ela era sacerdotisa. O desejo dela era de implantar o culto a Baal na história de Israel. E infelizmente essa mulher, essa infeliz, conseguiu levantar algumas estátuas e colocar nos jardins suspensos do Palácio Real. Conseguiu desviar Acabe, conseguiu tirar Acabe da rota, conseguiu tirar Acabe do caminho, conseguiu tirar Acabe da vontade de Deus. E naquele
Santo, Deus, ele não se deixa escarnecer. Se tem alguém querendo destruir a santidade de Deus, Deus não vai ficar de braço cruzado assistindo do trono da glória. Ele logo levanta alguém que é cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, para se pregar contra essas coisas ruins que estão distorcendo a palavra. Naquele momento Deus levanta Elias, quando ele abre a boca para profetizar, ele tinha tanta intimidade com Deus, porque o profeta de Deus tem que ter intimidade com Deus, o profeta de Deus tem que ter uma vida no altar do Senhor. E a primeira vez que Elias abre a boca para profetizar, ele diz assim: segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho cairá do céu. Peraí. Não foi Deus que mandou ele dizer. Deus não tem nada a ver com isso. Deus está fora do negócio. Não tem nada a ver. Jeová não botou nem a unha nessa profecia aí, porque Deus não mandou ele falar nada. Só que ele tinha autoridade, ele tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, se está falando, acabou. Se está profetizando, acabou. Se ele abriu a boca, já era. Se ele proclamou, está abençoado por Deus. E a Bíblia diz, queridos, que durante 3 anos e meio não houve chuva e nem orvalho caiu do céu. A Bíblia diz que o gado estava morrendo de fome. A Bíblia diz que a cabra estava arrancando o cabelo da cabeça. Estava apavorado, porque quem está fora da direção de Deus, ele se apavora na hora da prova. Quem está fora da vontade de Deus, ele perde a cabeça na hora da prova. Mas quem está na presença de Deus, ele fica no altar de Deus e ele confia que o Deus que ele serve há de se levantar e entrar com a grande providência. A Bíblia diz que Acabe não gostava muito de Elias, porque Elias falava o que Deus mandava. O profeta de Deus fala o que Deus manda. E todo a quem doer gosta e quem gostar pode engolir atravessada a garganta. Se quiser, pega um pouquinho de água, um pouquinho de Coca-Cola, um pouquinho de Guaraná, mas que tem que engolir o profeta de Deus. Tem que engolir ele. Tem que engolir ele. Jezabel não gostava de Elias. Jezabel não gostava de Elias. Jezabel é ligeira. Jezabel é esperta. Ela gosta de matar profetas. Diz a Bíblia que ela matou profetas. Segundo a Bíblia, que aqueles que Jezabel não matou, eles se venderam. Ou seja, 485 profetas de Baal, fora os que adoravam a Sera e a Sarote. Aproximadamente 800 profetas estavam vendidos para Jezabel. Tinham entregado a sua vida a Jezabel. É profeta que não ora, profeta de Jezabel. É fácil você encontrar um desses. É aquele que não ora e gosta de corrigir os outros. É aquele que gosta de ver a vida do outro. É aquele que gosta de apontar o outro. É aquele que gosta de ver falha em você, mas ele mesmo enxerga o tamanho da trave que está diante do olho dele. Profeta que se vendeu. Profeta que se vendeu a Jezabel. Profeta que se vendeu. Profeta comprado. E ele só profetiza para agradar Jezabel. Oh, meu Jesus, me ajuda. Ele só profetiza para agradar Jezabel. Ele quer profetizar para agradar Jezabel. Mas eu louvo a Deus que Deus conservou em Londrina 7.000 daqueles que não dobraram seu joelho a Baal e nem agora a Jezabel. Cadê os 7.000? Você faz parte dos 7.000. Você faz parte dos 7.000. Vamos ver, pegue na mão do irmão. Pegue na mão da irmã Cleia, que o negócio vai pegar. O negócio vai começar a pegar. O negócio vai começar a modificar.
Pegue na mão da sua irmã. Você que faz parte dos 7.000. Você que faz parte dos fiéis. Você que tem o sangue de Deus na vida. Profetiza agora a unção de Deus sobre a vida dessa irmã. Quem sabe o seu lado. Sobre a vida do irmão. Quem sabe o seu lado. Profetiza dizendo que o ministério vai para frente. As calúnias vão cair por terra. A armadilha está sendo aceita. Profetiza. Enquanto você profetiza, meu pastor é assim. Os céus estão abertos. Deus está derramando. E não só nós. Só que está quebrando o resto. Você que vem para receber. Você que vem para receber. Você que não. Você que não. Você É difícil ser fiel diante de um mundo corrompido. Profeta verdadeiro muitas das vezes é deixado de lado. E Deus resolve levar Elias para o Querite. A palavra Querite significa colocar no tamanho certo. Deus pega o profeta e fala: Elias, vem comigo. Aonde vai, Senhor? Numa cruzada? Não vai viajar de avião, não. Você vai lá pro Querite. Entra nesse Querite e você vai ficar 3 anos aí. Você vai beber água e eu, como tenho misericórdia de ti, você vai comer bolo de farinha. Jeová, não estou entendendo. Eu te levei para o Querite porque o Querite significa colocar no tamanho certo. Você está reclamando o quê, mano? Deus está te colocando no tamanho certo. Você está reclamando o que, homem? Deus está te colocando no tamanho certo. Deus não te quer nem alto e nem baixo, Ele te quer no tamanho certo. Ele vai pegar o cordão e medir, ele vai medir. Se tiver torto, vai descer pro Querite de novo. Se tiver um pouquinho pra cima da vontade de Deus, vai descer pro Querite de novo. Deus, ele usa profeta, mas é do tamanho certo. Não é exaltado, não é sobipotente, é do tamanho certo. Se você tá no Querite, aguenta calado. Deus vai te tirar do Querite ao processo.
Vai pro querite. Detalhe: a água do ribeiro começou a secar. A moça que dava bolo de farinha acabou a farinha. Você está no querite, profeta. Olha só, eu estou começando a mensagem. Calma aí, a gente tem bastante tempo. Até 4 horas da manhã a gente acaba isso aqui. Ei, Deus! Fica aí, Elias. Está acabando a água? Está acabando a farinha? Não, Deus! E Elias falou: Senhor, faz 2 anos e meio. Quando é que eu saio daqui? Falta mais 6 meses. Calma aí que vai fazer 3. Aqui está o primeiro tipo de chamada. É ser profeta. Profeta vai pro querite. O que falar de Jeremias, gente? Eu estou dando exemplo aqui para você que quer ser profeta. Pensar bem antes de pedir. Jeremias, você sabe que a vida dele era só chorar. E o profeta naquela época carregava um cinto, que o cinto simboliza a autoridade e ministério. Na vida do profeta do Antigo Testamento, ele carregava um cinto, que simbolizava a autoridade e ministério. Aí Deus falou para o profeta: pega o seu cinto, pega a sua honra, pega o teu ministério, enterra na rocha. Mas Senhor, eu paguei um preço tão grande e fui para o calabouço para me pegar esse cinto. Não, enterra ele agora. Senhor, eu não estou entendendo, eu me sacrifiquei tanto para conseguir essa bênção. Agora o Senhor enterra logo isso aí. Colocou na rocha, Deus falou: volta aqui 3 dias. Voltou, tirou, o cinto estava podre. Símbolo da podridão espiritual da nação. Ezequiel perdeu a mulher e a filha, segundo a história, pelo assassinato. O rei Joaquim, quando invadiu Jerusalém no ano de 603 a.C., matou, destruiu os judeus e matou a mulher e a filha de Ezequiel. É por isso que no 47 do livro de Ezequiel, Deus fala: entra na água. No contexto você vai ver Ezequiel falar assim: Senhor, eu não quero. Porque toda vez que eu abri a boca para profetizar, eu só apanhei. Toda vez que eu abri a boca para falar o que o Senhor manda, eu só sofri. Perdi minha mulher, perdi minha filha. Deus fala: entra. Não, Senhor, só se o Senhor for comigo. Então Deus manda um anjo e mede 1000 côvados para ele. Aí Deus fala: agora você entra 500 metros, 1000 côvados, entrou 500 metros. Aquela água ali era para curar o profeta que estava machucado, estava ferido, estava apanhando na cara de pessoas que diziam ser suas irmãs, diziam ser seus irmãos, diziam ser companheiros de ministério. Profeta de Deus, ele sofre, ele apanha, ele vai para o calabouço, ele perde família, mas a coisa que ele não perde, por mais que o diabo tente roubar, é a coroa da vida eterna. Profeta, você está pensando que é fácil? Quer ser profeta? Quer? Está preparado para o calabouço? Está preparado para apanhar na cara? Você lembra de Micaías, meu Deus do céu? Micaías levou logo uma bofetada na cara de um sacerdote. Era um sacerdote, é isso que me pira a cabeça, é isso que me deixa pirado. Era um sacerdote, era alguém que conhecia a palavra, era alguém que estava no altar do Senhor. Quando Micaías entrou, o sacerdote deu uma bofetada na cara dele e falou assim: todos os profetas profetizam a mesma coisa. Toma cuidado com o que
você vai falar por mim. Mas quem é Micaías e Deus não pode levar na cara. Ele olha na cara do sacerdote endemoniado e fala assim: tudo que Deus me mandar, isso eu Segundo tipo de chamada não correr é sacerdote. Segundo o livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 1, o Senhor chama Arão e seus filhos para ser sacerdote. Arão foi alguém que estava sempre na presença de Deus e foi escolhido pelo Senhor para ser sacerdote da casa de Deus. Só que a Bíblia Sagrada diz que como Deus era na vida de Arão, usava Arão de uma forma extraordinária. Levantou-se 3 homens, Coré, Abirão e Datã, para se levantar contra o ministério de Arão. Começaram a dizer: esse negócio de Moisés, Arão e Miriam é panelinha, porque são famílias, são irmãos. Arão, Moisés e Miriam estão formando uma panelinha, estão fazendo ali uma panelinha na liderança do ministério. Eu não gosto desse negócio. E a Bíblia diz que então Coré, Abirão e Datã reuniu 480 homens para fazer uma rebelião e se levantar contra o ministério de Arão. A Bíblia Sagrada diz que quando chegaram para Moisés, Moisés disse: o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Eles disseram: a gente não aceita Arão na liderança. A gente não quer que Arão continue como sacerdote, porque ele teve a privilégio de receber o éfode, que é o símbolo do sacerdócio. Por que ele teve o privilégio de receber o éfode, que é o símbolo do sacerdote? Eu estou há tanto tempo esperando essa bênção, e ele que chegou ontem já recebeu, ele que já está aqui todo tempo já recebeu o éfode. Porque ele não é o meu amigo, seu infeliz, seu endemoniado que gosta de meter pau nos pregadores. Jeová dá o éfode para quem ele quer, ele escolhe quem ele quer. Se ele escolheu a irmã para ser pastor, ela é pastora, você gostando ou não, ele vai ser pastor, você gostando ou não, ele vai pregar, você gostando ou não. Deus escolhe, está escolhido, se não chama, está chamado. Deus falou assim: Arão vai ser o sacerdote. Aleluia. Porém, a Bíblia ainda está falando assim: que saiu os 3, a família da frente. Começaram logo aquele demônio que veio dos quintos dos infernos, chamado fofoca. Aí começou a falar para o outro na congregação de Moisés: Arão não pode ser sacerdote. Meu Deus, olha aí. Aí começaram a levantar calúnia. Hoje o diabo está mais moderno, ele usa essa bênção que se torna maldição, que é o celular. Alguém já pega, liga lá pro quintinho da Bocaiúva e fala: olha, você não sabe quem caiu. Você não sabe quem é que eu vi lá dando brecha. Conhece muito bem essa cidade Londrina, conhece muito bem esse Brasil, conhece. Um liga de um outro estado pro outro: olha, a irmã está em pecado. Você ficou sabendo o que ela fez? Deus tem barulho, João. Olha, não começa a telefonar, é o maldito do SMS, mensagem, telegrama do inferno, fofoca online. Começa a mandar, começa a escrever, começa a mandar. Esse demônio vai cair por terra hoje. Deus vai mandar fogo, vai queimar qualquer
não sou contra o Orkut, o MSN, mas tem gente que usa o MSN só para falar mal da vida dos outros. Essa pessoa que fala mal de você é porque ela tem inveja de você. Ela não consegue ser igual a você, ela tenta, mas não consegue. A pessoa que fala mal de você, ela não tem coragem de falar na tua cara. É por isso que ela fala mal de você, ela tem inveja. Mas se Deus te chamou, tá chamando. Se Deus escolhe, tá escolhendo. Vou falar mal de Arão. Arão não presta. Oh meu Deus, o senhor sabe quanto calor. Arão não vai pra frente. Aí começa o duro, irmão. É que quando a pessoa fala mal de você, quando você encontra infeliz ou infeliz, ele dá um sorriso, irmão. Te dá aquele abraço ungido pelo sangue de Satanás. E diz assim: não, amado, eu estou orando por você. Eu estou orando pela tua vida. Sai pra lá, falsidade. Sai pra lá, capiroto. Aqui não tem lugar pra você. Aqui só tem lugar para o Espírito Santo. Você é a volta de Deus. Tentaram arrancar de Arão o éfode. Levante a mão e diga assim: o éfode é meu. Fala assim. Ninguém toma. Deus me chamou. Chamado. E acabou. E a câmera. Aplaude, 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 aplaude. Aplaude ele. Aí Moisés não é homem de Deus, porque ninguém consegue enganar homem de Deus, não. Homem de Deus, não. Vocês estão duvidando que Deus é na vida de Arão? Vocês acham que é eu que consagrei Arão? Então, peraí. Arão, me dá sua vara. O Arão tem que carregar a vara, viu, gente? Mas não é vara para descer o pau nos outros. Vara é essa bendita aqui, ó. Aleluia. Isso aqui é a vara. É a vara. A vara que corrige, mas também abençoa. É a vara. É a vara. Me dá a sua vara. Deus fala: Moisés, manda enterrar no deserto. Você sabe que o deserto do Sinai, até hoje, chove uma vez só por ano. Uma vez. De 365 dias do ano só chove uma vez só. Um dia só e não chove mais. Ele é mais duro que esse chão aqui, a terra. Mas como é que eles conseguiram fazer buraco? Aí você não tem cara de música, também não sei. Não sei. Pegaram a vara e enterraram. Só um detalhe, foi 12 varas. 12. Foi a de Arão e de mais 11. Foram 12. Os 12 cabeças das 12 tribos de Israel. Cada líder pegou sua vara e enterrou. Uma do ladinho da outra. De modo que na hora que enterrou, já vou encerrar, passaram o negócio por cima e tamparam. Então, depois de enterrado, não dava para saber qual vara era de quem. Estava escolhido, aleluia. Estava tudo escolhido. Deus fala pela boca de Moisés: vão para casa. E amanhã vocês vão. Não, você não entendeu isso, né? Deus está falando que o teu milagre é assim, ó, vai para casa. E amanhã você volta. O teu milagre é de um dia para o outro. Você quer isso? Vamos todo mundo, cada um para sua casa. Eita, meu Deus, me ajuda. Enterrar a vara. Aí voltar todo mundo no outro dia. Tá todo mundo lá assim. Eita, que Arão não vai florescer.
Eita, que ele está acabado. Eita, que ele não vai conseguir. Tomara que a minha vara floresça. Eita, que eu quero colocar aquele éfode no peito. Moisés começa: vara de Efraim, puxa, tá seca. Vara de Zebulon está seca, vara de Naftali está seca, vara de Manassés está seca, vara, aleluia, a Bíblia diz também que foi de Judá, está seca. As 12 varas foi puxada. E quando puxa a vara de Arão, em cima tinha dado, olha, gente, era um galho seco, era impossível. Mas o deserto chove uma vez por ano. Estava seco, imagina, impossível. Nasceu na cabeça do galho uma rosa chamada Rosa de Saron. Eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos céus, a brilhante estrela da manhã. Eu venho saltando sobre os montes, saltando sobre os montes, pisando sobre os altares. Eu venho para abençoar. Embaixo do cajado saiu um cacho de amêndoas. Minha pastora, era como se Deus sentasse para numa mesa no deserto. Falasse: Arão, meu filho, te humilharam, senta nessa mesa. Aí entra os palmos de Davi: prepara uma mesa a mim perante os meus inimigos. Era como se Deus sentasse o Arão na mesa e pregasse amêndoas e falar: come esse fruto doce do seu ministério, come esse fruto do teu ministério. Deus está dizendo: passe pelo deserto e a prova, passa a rosa de Saron, que teu ministério vai brotar e você vai comer amêndoa. Você que veio para receber de Deus, você que veio para receber de Deus, Deus está dizendo: o teu ministério não tem certidão, o teu ministério vai brotar amêndoas, vai ter fruto de rosa de Saron. Vai sim, é só ser fiel, é só ser fiel. Fofoqueiro, o que aconteceu com ele? Calma lá. O que eu faço, Senhor? Manda todo mundo se reunir lá no canto. Está toda a família de Coré. Tudo que quem paga é os familiares. Sabia disso? A maldade dos pais nos visita até na 4ª geração. Está toda a família dele, minha pastora, tudo lá. Jeová falou para a terra: terra, você está com fome. Senhor, eis-me aqui, ainda que eu estou com uma fome real. Aproximadamente 22 mil estavam ali, viu? 22 mil. Jesus, aleluia. Jeová fala: então pode ficar à vontade, pode sentir. A terra abre no meio.
E 22 mil cai diretamente pelo ferro, de cabeça, corpo, alma e tudo. Sabe o que Deus está dizendo? No ministério de Arão ninguém pode tocar. Não toca no escolhido de Deus. Não toca em quem é chamado. Ainda que tenha falha, ainda que tenha defeito. Não toca. Deus chamou, está chamado. Levante a mão, fica de pé e adora. Outro dia a gente continua pregando isso aqui. Posso encerrar? Eu falei de duas, tinha mais duas. Eita, que o frio foi embora, hein, gente? Meu Deus! Aleluia! Cadê a irmã? Renovar em nome do Cordeiro. Pegue na mão o seu irmão que está do seu lado. Pegue na mão dele. Quem é chamado por Deus, segura só um pouquinho. Quem é chamado por Deus, irmão, ele pode estar no deserto, mas o ministério dele tem que ter amêndoas. É os frutos. Tem que ter a rosa de Sarão, que é a presença de Deus. Tem que ter o aroma da rosa, do perfume. Ministério sem essência não é ministério. Tem gente que acha que ministério é profissão agora. Tem gente hoje que quer pregar só para não trabalhar. Agora, quem é chamado por Deus, que toma conta de igreja, que Deus está sustentando financeiramente, amém. Vai ter uma meia dúzia aí, mano. Olha, eu vou falar a verdade. Por isso que eu não sou muito convidado nessas vigílias grandes aí, porque sabe. Eu vou lá com glória, mas não me dão oportunidade. Tem gente por aí que quer pregar, mas ele quer assim, ó. Você me convida, só que eu quero um Vectra para me buscar. Eu quero cobrar R$2.000, tá? Para me pegar uma noite. E quero que coloque eu no hotel 5 estrelas. Você pensa que o que ministério é você comprar? Na cidade onde eu nasci, que é Matão, interior de São Paulo, cheguei a pregar de bicicleta, debaixo de chuva. Hoje Deus tem que dar um sapatinho mais novo, mas aquele lá tinha um buraco debaixo, que parece que eu levei um tiro de baixo para cima. Furado. Na prova, escute, eu não era casado. Aquela moça linda que está lá atrás, uma sentadinha, está com dor de dente agora. Deus podia saber se ele foi depois, mas antes eu era solteiro, andava só na prova, meu pastor. Passava um vale terrível. Aí você convida esses irmãos para vir pregar aqui, eles falam quantas pessoas tem lá. É grande a igreja? Tem quanto? Tem 15. Ah, não tá. Agora fala para ele que tem 50, que tem 100, que tem 180, que tem 800. Fala para ele, quer ser estrela? Ele quer ser estrela. Ele quer aparecer, ele quer estar no sol de dó, ele quer aparecer, ele quer que todo mundo saiba. Aí ele vai pregar, não convida todo mundo. Eu vou pregar lá, ele que
que nem aquela igreja que deixou ele pro lado de fora. Eita, que Jesus está aqui, ele está lá na porta, a gente deixa eu entrar. Tem todo mundo rodando e Jesus está lá fora, cadê eu? Deixa eu entrar aí, mano. Meu Deus do céu. Irmão, não interessa para quem que você vai pregar, porque tem muita gente que sonha com gideões missionários. Você quer pregar um gideão? Você quer ir lá, viajar de avião, viajar para tudo quanto é lá? Você quer? Faz que nem meu irmão, começa a comer laranja, pregando para os pés de laranja. Quando você vê que ele se converteu, aí você vai ganhar a sua casa, aí você vai ganhar sua mãe, seu pai, seu irmão. Prega na rua, meu Jesus. Pergunta para essa experiência, ele prega na rua. Aí você liga para ele, o duro que você liga para ele, né? Irmão, tem como subir aqui tal dia? Ô, irmão, não tem como. Irmão, então tem dia que você tem aqui tal dia? Não tem como. Mas por que, irmão? Tô com a agenda lotada, você vai ver, não tá. Quem conhece o teu ministério sabe o que é. Mas eu louvo a Deus que Deus está conservando 7 minutos. Feche teus olhos. Pode soltar o telefone da mão. Feche teus olhos, você que faz parte dos 7 mil. Você que faz parte dos 7. Feche os olhos. Sexta-feira, independente da situação, seja fiel. Independente, seja fiel. Porque ele merece toda a glorificação. Aproveita para falar com Deus. Aproveite para falar com Deus. Eu declaro como conspiração. Tenho uma esperança forte. Quando Deus decide dar vitória, não há nada que possa me impedir.
Amém, meus queridos. Amém? Quero agradecer essa oportunidade. Eu quero dizer que esse pastor abençoado aqui de casa. Eu amo esse homem aqui, irmão. A gente já passou por estreito junto, Deus sabe. Ele no estreito aqui é o mais São Paulo no estreito, ele sabe disso. Só que Deus, Ele é fiel. Aprendi a amar essa pessoa aqui sem demagogia, com meu pai. E louva a Deus pela vida dos irmãos que estão ajudando esse homem de Deus. Continue ajudando. Eu estou ajudando a oração. Estou lá do outro lado da cidade. Estou morando lá perto de Cambera. Estou lá no João Turquino. Mas sei lá, estou orando e intercedendo pela igreja. Amém? Estenda suas mãos em direção ao pastor aqui, por favor. Uma barreira está caindo por terra. Já vou encerrar. Uma barreira está caindo por terra aqui agora. Deus, ore comigo, igreja. Pai. Todo impedimento e barreira contra esse ministério. Toda palavra negativa agora. Toda palavra contrária, toda oração contrária. Toda profecia contrária. Todo peso negativo. Sai agora na vida do pastor. Sai contra esse ministério agora. Saia todo mal contra esse ministério. Saia toda palavra negativa agora. Em nome de Jesus Cristo.